Pois bem, meus irmãos, nós estamos aqui com alegria de novo para cumprimentar vocês, o pastor Lauro Coutinho, no canal Alarido Forte no YouTube. Você pode nos seguir, você pode ver os nossos vídeos e as nossas postagens ali, Alarido Forte. E dá o seu like, dá o seu joia, seu joinha, se inscrever, enfim, nos ajudar a que a gente venha a promover esse trabalho, essa obra, esse projeto. E hoje eu quero deixar para vocês o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 1 e versículo 2. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Muito bem, meus amados irmãos, nós queremos falar de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Chefe dos publicanos. O que faziam os publicanos? Os publicanos eram funcionários públicos a serviço do Império Romano. Que serviço eles prestavam? Eles prestavam serviço de coletoria, ou eles eram cobradores de impostos. Nós temos dois casos, o caso de Mateus, que se tornou um apóstolo, depois Jesus passou na coletoria e chamou Mateus, e Mateus veio, largou tudo e foi segui-lo, e agora, bendito seja o nome do Senhor, vem Zaqueu ao encontro de Jesus, com o coração aquebrantado, querendo conhecer Jesus, querendo ver quem era Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, Jesus recebeu ele. E a Bíblia diz que Jesus deu um abraço nele e Jesus foi se hospedar na casa dele. E quando Jesus foi se hospedar na casa de Mateus, na casa de Zaqueu, houve uma murmuração. O povo falou que ele era um pecador. Jesus estava se hospedando na casa de um pecador. Veja bem, meus ouvintes amados, por que eles achavam que Zaqueu era um pecador? Porque Zaqueu era cobrador de imposto. Cobrador de imposto. Quem é que gosta de cobrador de imposto? Pessoa que vai tirar o seu dinheiro suado, que você trabalha, que você luta. E o pior, naquele caso ali, além dele cobrar, dele tirar o dinheiro das pessoas, ele estava entregando o dinheiro que ele cobrava ao Império Romano. E, todavia, que ele mesmo diz que ele defraudava as pessoas, né? Cobrava mais, imposto a mais, cobrava imposto a mais e onerava a situação das pessoas. É o caso que nós vivemos no nosso país hoje. Nós temos uma carga tributária que ninguém consegue carregar nas costas. Só a misericórdia e a graça de Deus. Eu estava somando ali, nós pagamos 60 tipos de impostos diferentes. Uma coisa assim, uma absurda, um verdadeiro absurdo, 60 impostos. Isso faz com que os nossos produtos, os nossos alimentos se tornem caríssimos. Veja bem, um quilo de feijão hoje você paga R$ 9. Tudo bem, é a questão da falta de feijão no mercado, aí subiu o preço. Mas quando se estabilizar, volta aos R$ 3,50, R$ 4. Eu, graças a Deus, tinha um estoque de feijão, porque a gente come muito pouco feijão aqui em casa, e aí foi sobrando, sobrando, e agora não vou sofrer essa questão esse aumento de feijão, do preço de feijão aí, porque o feijão que tem aí dá para usar pelo menos acho que uns 2 meses. Daqui 2 meses é o suficiente, vai chegar uma safra nova de feijão e o preço do feijão ir lá embaixo. Mas nós não queremos falar dessa questão de preço por questão de falta do produto no mercado. Nós queremos falar a questão de preço dado a oneração tributária que existe. Por que a gente compra uma coisa que vem lá da China baratinho, e o mesmo objeto que a gente vai comprar, que a gente comprou com marca chinesa, a gente vai comprar aqui, paga 100 vezes mais? É por causa dos impostos. As pessoas falam, é por causa da a questão trabalhista, não sei o que, e tal, tal. Que nada, é um imposto. O sistema do nosso país
obriga que a nação tenha uma carga tributária insuportável. Como fazer para diminuir essa carga tributária? Tem que diminuir o tamanho do Brasil, o tamanho da despesa da nação. A nação brasileira, o Brasil se chama República Federativa do Brasil. Antes nós chamávamos República dos Estados Unidos do Brasil. Por quê? Porque o Brasil é formado por União. O que é a União? União é Brasília. Lá o Congresso Nacional, o presidente e a Câmara dos Deputados, que manda no resto da nação, que comanda a nação inteira. Além desse instituto, dessa instituição chamada União, nós temos os estados, Estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, que são unidades da federação. Um estado agrega os municípios, aquele montão de municípios. E aqueles municípios, aquele montão de municípios, é dentro do município que as coisas acontecem. O estado é só tipo que fosse uma associação, mas o custo dessa associação de municípios é quem onera a nossa nação, quem cria tanta miséria, o que cria tanta pobreza. Porque se tudo fosse mais barato, se o custo de tudo fosse menor, sobraria dinheiro, a pobreza seria menor, as pessoas teriam condições de pagar faculdade para os filhos, e de se formar, e de estudar, e de ter uma melhor moradia, e ter uma melhor situação. Então, tudo se resume no preço que nós pagamos para viver, o preço que nós pagamos para sobreviver na nossa nação. Era esse o caso de Israel. O povo odiava os cobradores de imposto porque o imposto onerava o custo, onerava a vida das pessoas. E é da mesma forma, o imposto onera a nossa vida, o nosso dia a dia aqui. E nós precisamos refletir sobre isso. Olha, eu estou com 2 tickets de supermercado aqui na minha mão. 2 tickets de supermercado, olha. Um do mercado Nagumo e outro do mercado Extra. Veja bem, eu não quero falar do mercado, porque o mercado não tem culpa disso, é a questão da nação. Aqui no mercado Nagumo tem uma oneração de 15%, num gasto de R$ 27,73, foi pago R$ 4,05 de imposto. E aqui no Extra, num gasto de R$ 12,07, foi pago R$ 1,27 de imposto. Então, isso é o que nós compramos nos alimentos. Agora, existem outras despesas que a carga tributária ainda é maior, caso de vestimentas e sapatos, e coisas de uso pessoal e outros objetos que nós usamos no dia a dia, a gasolina, a energia elétrica então está gritante, alguém tem que fazer alguma coisa. Além de tudo, as concessionárias, veja bem, vou pegar uma conta aqui, as concessionárias estão cobrando um pouco mais do valor que deveriam cobrar, estão inventando despesa. Eu já publiquei isso no Face. Olha aqui, ó, veja bem, nós precisamos, o brasileiro precisa gritar. Ó, nós temos aqui, ó, a conta de energia está aqui, ó, tá aqui a conta, não dá para você ver daí, mas aqui tem o uso do sistema de distribuição, um valor de R$ 72,00, e mais o gasto de energia, no gasto de energia R$ 92,00. Então, e nesse gasto de energia veio um imposto embutido de 25% de imposto, e mais 25%, não sei de que cálculo que deu R$ 72,00, uma loucura que deu uma conta de quase R$ 200,00, R$ 191,00. Então, nós pagamos imposto pior do que Israel naqueles dias que eles pagavam tributos. Eu estou olhando aqui que eu fiz algumas anotações e eu preciso pegar minhas anotações que estão aqui. Então nós temos aqui no Brasil, olha, nós temos aqui no nosso país nosso país é formado por 26
estados, 5.570 municípios e um Distrito Federal. Os estados novos, nós tivemos, que surgiram, novos, que não eram tradicionalmente estados. Tivemos o estado de Tocantins, que foi uma divisão do estado de Goiás, que aconteceu em 1988. Nós tivemos o estado de Mato Grosso do Sul, que é uma divisão do estado de Mato Grosso, e aconteceu em 1977. E nós tivemos o estado de Roraima, que era um território e passou a ser estado em 1988. Pois bem, nesses municípios, esses estados, que são federações de municípios, eles recebem o recurso do governo. Veja bem, a gente vota e elege um governador de estado, depois nós elegemos os deputados estaduais, que são a Assembleia Legislativa. Veja bem que incoerência. Todas as leis que são votadas em Brasília, elas são votadas de novo nas Assembleias Legislativas e colocadas no Estado em vigor. E aí o Estado passa a cumprir. E aí os estados têm interferência nos municípios. Vários tipos de tributos, o Estado que recebe e depois repassa um determinado valor para os municípios. No caso do IPVA, por exemplo, é um imposto injusto, injustíssimo, muito injusto. O presidente Bolsonaro aí sinalizou o fim do IPVA, mas esse ano ainda não aconteceu. Eu creio que o ano que vem vai acontecer, né, que isso fez parte do programa de governo dele. O IPVA, a gente paga IPVA e depois paga pedágio, né, uma coisa tremenda, uma coisa terrível. Então tem que acabar ou com o pedágio ou com o IPVA, né, porque o IPVA tinha como finalidade criar estradas, rodovias, melhoria das rodovias, melhoria das estradas. Enfim, é um imposto infinito que a gente paga, né? O imposto de propriedade de veículo, a gente continua pagando toda a vida. A gente tem o bem, tem o veículo e paga o imposto e aí vai pagando aquilo, vai pagando. E pior que a polícia prende o carro, a polícia não prende bandido, não prende ladrão, né? Tá aí a cidade infestada de ladrões, de bandidos, de corruptos, né? Inclusive, esses dias aí eu fui vítima, né? Me roubaram um carro que eu tinha pago, quitado, tava uma bênção, eu não tinha imposto, PVA, devendo, não tinha nada, tudo certinho. Ladrão chegou com o revólver, tum, e levou meu carro, né? E até hoje estou sem carro. Então, a polícia prende os carros que não pagam IPVA, né, apreende, toma, né, enfim, uma injustiça tamanha. Essa questão tributária é colocada sobre o brasileiro. Nós precisamos rever isso. O nosso amado Zaqueu se condoeu, se aquebrantou quando ele encontrou com Jesus. E o quebrantamento foi tão tremendo que ele disse assim: se eu defraudei alguém alguma coisa, eu vou devolver, eu vou restituir 4 vezes a mais, né? Ah, se Deus tocasse na estrutura da nossa nação para que eles pudessem refletir, né, quanto nós estamos sendo prejudicados com essa questão tributária, né, e que tivesse um retorno, que tivesse um retorno viável, né? O imposto que nós pagamos está embutido quando você compra um litro de leite, quando você compra uma pilha, quando você compra um chinelo, um sapato, quando você paga a conta de luz, quando você paga a conta de água, quando você pega o ônibus, a passagem de ônibus tem uma carga tributária. Enfim, é uma coisa terrível. O imposto está em tudo quanto é coisa que nós compramos, nós pagamos o imposto para o organismo, para o mercado, para onde quer que for, e ele é obrigado a recolher aquele imposto numa data X todo mês para os cofres do Estado, para os cofres da União, para os cofres do município. E existe uma lei que, se ele não recolher, ele é em curso na questão da apropriação indébita, porque aquele dinheiro que ele recebeu da gente, que está lá no cofre, no caixa da empresa dele, a ele não pertence mais, pertence aos órgãos
deferidos por lei. E se ele tiver para si, tomar para si, ele incorre no crime de apropriação indébita. Então, veja bem, e esse dinheiro todo que vai para lá seria dinheiro para hospitais, para saúde, para medicamentos, seria dinheiro para investir no social, seria investir nas escolas, na melhoria das escolas. A gente anda por aí, as escolas tudo quebradas, principalmente nas metrópoles, nas capitais. Na cidade do interior não, é uma bênção que o pessoal tem mais educação. Aqui na cidade, os jovens, as crianças, tudo revoltado, quebra as carteiras, quebra a escola, picha a parede, rebenta com tudo. Eu estava vendo um vídeo da USP, no Rio de Janeiro, lá, num setor tudo quebrado, tudo pichado, uma coisa nojenta, misericórdia. Tudo bem, mas o dinheiro que nós pagamos de imposto é isso aí, pagar o salário, melhor salário dos professores, melhor salário dos policiais, melhor salário... Enfim, quem recebe o grande salário são os políticos, né? E eles deveriam se condoer com isso e se voltar para os interesses verdadeiros da nossa nação. O povo tinha raiva, tinha ódio de Zaqueu, porque Zaqueu era cobrador de imposto. Veja bem, nós estamos diante dessa realidade nos nossos dias, né? É preciso que se faça alguma coisa. Então, o que deveria ser feito é esse movimento aí chamado MBL, que está se destacando, fazendo uma revolução, repensando as coisas. Eles têm um poder de reunir pessoas, de trazer pessoas, de disseminar pensamentos, ideias. O MBL podia inserir no seu programa essa questão de diminuir o tamanho do Estado brasileiro. Para diminuir o Estado brasileiro, precisa extinguir esse instituto chamado Estado, né? E deixar só os municípios. O município fazendo contato direto com a União, né? E a União com o município. Aí, como é que vai ficar? Dentro do município, todas as estruturas, tudo acontece no município, né? Então não precisa de ter Estado, não precisa de ter governador de Estado, não precisa de ter secretário de Estado, não precisa de ter... A polícia vira polícia municipal, a justiça continua do jeito que está, o Estado fica só com jurisdição do judiciário e não ter mais essa jurisdição administrativa chamada Estado, né? E a justiça estadual, a justiça federal pode continuar e as estradas, né, que ligam município com município se tornariam estradas federais e a gente ia economizar alguns trilhões de reais com o custo dessa instituição chamada Estado. E aí, nós economizando, nós íamos poder cobrar menos imposto. E o Brasil cobrando menos imposto ia poder as coisas ter um preço melhor, né? O brasileiro ia poder adquirir as coisas com um preço mais justo e sobrar um pouquinho mais de dinheiro para as pessoas sobreviver e pagar a sua faculdade e comprar a sua casa própria e sobreviver sem estar precisando de pedir favor para o governo, né? Esse negócio de empréstimo, é uma balela esse negócio de minha casa e minha vida. Isso aí só enriquece o explorador do setor imobiliário, né? Mas o coitado compra a casa no Minha Casa Minha Vida e fica pagando a vida inteira. Pior que ele não compra, ele faz um leasing. Leasing não é comprar, é arrendar. Se não pagar 3, 4 prestações, quebra o contrato. Quebrando o contrato, a empresa, a Caixa ou qualquer banco que tiver um leasing de financiamento imobiliário pega a casa sem nem precisa de processo, é só uma notificação judicial. Findou o contrato porque é um arrendamento e tem uma cláusula no fim. Se você chegar até tal prestação, aquele contrato de arrendamento se torna um contrato de cessão de direitos e tal e tal. Então, veja bem, nós precisamos rever o nosso sistema. Nós precisamos pensar
né? Que Deus abençoe que o MBL, né, venha a abraçar, a inserir na sua plataforma de reivindicações essa questão de diminuir o tamanho do Estado brasileiro. E a forma de diminuir o tamanho do Estado brasileiro seria extinguir a figura dos estados e ficar só o município e a União. É difícil isso acontecer, mas não é impossível. Tudo Deus pode fazer. A vontade do povo é que nos seja tirado das nossas costas, dos nossos ombros, esse peso humano tremendo. Assim como o povo de Israel, nos dias de Jesus também, né, tinha esse peso, eles eram tributados, havia um tributo cruento, um tributo ferrento, colocado através do Império Romano nas pessoas. Né? Veja, Zaqueu era chefe dos publicanos, então havia muitos publicanos, havia muitos cobradores de imposto que cobravam imposto do povo, e era um imposto injusto, taxas injustas, era uma tributação injusta, e nada voltava de benefício para a comunidade israelita nos dias de Jesus. Por isso havia aquela revolta, né? Mas Jesus veio trazer paz, né? Zaqueu se arrependeu, Zaqueu se consertou, Jesus recebeu Zaqueu. Também nós, nessa linha, nessa dinâmica de paz, nós também podemos pensar, nós podemos também refletir, nós podemos também discutir as questões, levar as questões para nossa casa, para o nosso lar. Ah, pastor, mas política, falar de política no meio da palavra, isso é o meu dia, é o seu dia, é o nosso dia. Nós vivemos aqui na terra, né? E nós oramos o Pai Nosso, assim na terra como no céu. Então Deus opera transformações sociais, Deus opera transformações na sociedade, através da minha vida, através da sua vida, através da nossa vida, quando nós refletimos e quando nós participamos, né? Então eu senti de Deus de dar essa participação, né? Essa participação social, mostrando um texto bíblico. Há fundamento no texto bíblico. Havia uma revolta em Israel e há uma revolta no nosso povo. A China ela desafia o mundo com o preço dos produtos deles. Alguma coisa eles têm lá que faz com que o preço dos produtos diminui. Eu andei em Israel, eu andei em Portugal, eu conheço Portugal, conheço 38 concelhos em Portugal. Concelhos são as cidades de Portugal, né? E lá nos concelhos, lá em Portugal, tem outra dinâmica. Lá existe uma carga tributária menor, existe um estado menor. Também em outros países, na Holanda, conheço a Holanda, conheço a Espanha, estive na Espanha, e alguns países da América. A gente viu e ouviu as pessoas, né? E a gente sabe que pode acontecer algo diferente no nosso país, né? Em Portugal é cidade e união, a união e a cidade. Não tem essa figura chamada de Estado, né? Então, nós podemos implantar aqui para diminuir a carga tributária, para diminuir o custo da nossa nação, para criar, assim, reais benefícios, aí nós estaríamos criando benefícios reais para o nosso povo. Pois bem, como pastor, como pessoa do povo, né, nós estamos, assim, dando essa contribuição, né, de ideias, né? Esse ideal que não é meu, né? Outros organismos já defendem. Agora, existe, então, uma possibilidade de se discutir isso em grande escala e aí o Brasil pegar um rumo bom, um rumo perfeito, né? Aí é uma briga grande, né? Que a mamata dos governadores, a mamata dos deputados estaduais, a mamata dos políticos vai acabar, logicamente, né? Mas vai acabar, como que vai acabar? Vai acabar porque acabando os estados, né? Acabando as assembleias legislativas, acabando as secretarias estaduais, aí muita gente vai ter que trabalhar, ir para a empresa, ir cuidar da vida, né? Ou se eleger deputado federal, né? E defender ir lá para Brasília, né? Ou procurar um rumo, uma outra coisa, né? E contribuir de verdade com o progresso da nossa nação. Que Deus abençoe a todos, né?
que o Espírito Santo possa revelar essa mensagem no coração de todos, né? A palavra de Deus diz assim, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então esse é um tema que parece que está perdido, mas Jesus pode restaurar isso e trazer tudo de volta. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Pastor Lauro Coutinho, compartilhe essa mensagem, compartilhe com seu amigo, compartilhe manda para as redes sociais. Louvado seja Deus. Vamos multiplicar, vamos criar um multiplicador de pensamento, e aí Deus vai te abençoar, porque você multiplicando. Inscreva-se no nosso canal Alarido Forte, dá um like aí, clica um joinha, enfim, se você gostou dessa mensagem, deixa um alô ali, deixa o seu joinha. Que Deus te abençoe. Um grande abraço no seu coração, em nome do Senhor Jesus.